Muito boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estamos começando mais um culto de domingo desta noite, com muita saudade de toda a igreja, ansiosos pelo retorno de todos aqui, para cultuarmos juntos, para termos a abertura do culto público. Espero que em breve possamos estar novamente reunidos e aceitando e tomando para nós as promessas do Senhor, onde Ele nos convida para vir e para nos reunir e para louvarmos o Seu santo nome. Assim como diz o Salmo número 95, versículos de 1 a 7, Salmo 95, versículo de 1 a 7, você pode abrir sua Bíblia aí comigo e ler junto comigo esses 7 versículos. Salmo 95, versículo de 1 a 7, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Amém. Que seja assim a nossa vontade, que seja esse o nosso desejo, de nos reunirmos para juntos adorarmos ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, obrigado a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos, louvando e adorando o Teu santo nome. Que em breve, ó Deus, nós possamos estar reunidos na Tua casa, como uma única família, ó Deus, para adorar e louvar ao Senhor, ó Pai. Mas nós ainda confiamos na Tua promessa e na Tua bondade, e sabemos que o Senhor está conosco hoje, ó Deus. Mesmo em nossos lares, cada um cultuando ao Senhor na sua casa, mesmo dessa forma nós sabemos que o Senhor está conosco e nos abençoa sempre. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão nas suas casas comigo hoje. Obrigado porque eles podem se reunir e ter o privilégio, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Que diante de tudo isso o Senhor possa nos abençoar e nos dar a Tua graça. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos ler mais um trecho da palavra de Deus que se encontra lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 a 26. 11 a 26. Nesse momento onde precisamos refletir sobre os nossos pecados e confessar a Deus tudo o que temos feito diante dele e se temos nos atentado para todas as suas leis. Vamos ler esse trecho da palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que é o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz, e árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm.
O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguros no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardarás os teus pés de serem presos. Que essa palavra bendita de Deus possa ser verdade em nosso coração. E que possamos ser sábios e entender a disciplina de Deus, e entender a repreensão de Deus e correr para ter sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que só pode vir do Senhor, através da tua santa palavra para nossas vidas. Que possamos entender o caminho que temos tomado, se um caminho certo, um caminho que agrada ao Senhor, ou um caminho de perdição ainda. Porque nós sabemos que quando estivermos com sabedoria, o Senhor será a nossa segurança. Vamos orar alguns instantes agora, meus irmãos, em oração silenciosa, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados e que possamos consagrar a Ele toda a nossa vida. Oremos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e querido Pai, nós queremos neste momento confessar a Ti os nossos pecados, ó Deus. Queremos confessar, ó Deus, porque pecamos contra Ti e de Ti desagradamos, ó Deus. Muitas vezes por não compreender bem a Tua palavra e não confiar, ó Deus, nos Teus eternos decretos. Que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus, e nos fazer voltar com segurança para a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, assim como o texto da Tua palavra nos disse, ó Pai, entender essa repreensão que o Senhor tem nos dado, entender essa disciplina que o Senhor tem colocado a nós e saber que o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama. E que possamos entender, ó Deus, que esse tão grande amor veio em nossas vidas através de Jesus Cristo e que nós possamos, ó Deus, ter nossas vidas dedicadas agora a este tão grande amor. E que possamos, ó Pai, a partir disso, ser fiéis ao Senhor e firmados, ó Pai, no Senhor, firmados nessa sabedoria que o Senhor nos dá a cada dia, colocar nossas vidas, ó Deus, com sabedoria diante do Senhor e ter uma vida de santificação, de santidade, ó Pai, diante de todos os nossos atos. E que a Tua palavra venha a nós a todos os momentos, todos os dias, ó Deus, e que tenhamos nela, ó Deus, a Tua repreensão e que possamos mudar os nossos atos, mudar as nossas formas de pensar, mudar, ó Deus, tudo o que temos caminhado para corrigi-los, ó Deus, diante do Senhor. E que assim, ó Pai, possamos descansar, possamos saber que temos feito o que o Senhor tem nos ensinado e que possamos deitar, ó Deus, sem temor e pegar no sono e ter um sono suave, porque o Senhor é o nosso
pastor, o Senhor é o nosso Deus e Pai, e seguros estamos nas tuas mãos. Nós te agradecemos, ó Pai, por isso. Fique conosco durante todo este culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos então cantar um hino de número 39, exaltação e louvor. Gratos a Deus pelo seu perdão, vamos cantar este hino ao nosso Senhor. Vinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém, amém. Vamos ler mais um texto da palavra de Deus, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 37. Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 37. Leia comigo esse texto aí na sua casa. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Que possamos ser espertos e estar de forma consagradas ao Senhor, como homens esperançosos diante da vinda do seu Senhor, e que ele nos possa encontrar fiéis e esperando por ele. Vamos louvar a Deus agora com alguns cânticos espirituais, louvando ao Senhor, porque ele virá e será o nosso Salvador. Vamos louvar a ele com cânticos espirituais agora, meus irmãos. Tem
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, eu sei que vou te achar. Em tempo de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo
só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Eu vivo só. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Eu vivo só. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Graça e paz, irmãos. A partir de agora, então, teremos o nosso momento missionário. Nessa semana, irmãos, nós tivemos o privilégio de entregar a 21ª cesta desde o começo da pandemia lá na Portelinha. São 21 cestas entregues em praticamente 4 semanas. E um hortifruti daqui da região também doou aproximadamente 200 quilos de frutas, verduras e legumes, que nós também podemos estar na comunidade e abençoar as pessoas de lá. Graças a Deus, nenhum sintoma do coronavírus por enquanto em toda a comunidade, e a tristeza das crianças é notória quando a gente chega na comunidade. Elas sentem saudades do projeto, saudades da igrejinha. Que Deus abençoe a Portelinha. Irmãos, o pastor Henrique, nosso missionário em Moçambique, mandou uma carta muito interessante. Há algum tempo atrás, nós estivemos intercedendo pela família dele, estavam todos com malária, e o Otto, o menino mais velho, ficou muito ruim, muito doente, eles precisaram sair de onde eles estavam. Pois então, saíram, e agora ele manda uma carta dizendo que as fronteiras foram fechadas, a guerrilha voltou a atacar os civis na Zona Centro, e o Estado Islâmico, que já atuava há uns 3 anos, agora começou a conquistar as vilas do norte. Com o estado de emergência, as viagens dentro do país, elas ficaram restritas, ou seja, se eles não tivessem saído em busca de tratamento para a malária do Otto, eles estariam isolados no meio do mato, e eles seriam um dos raros estrangeiros a permanecer, e a segurança deles poderia ser seriamente ameaçada pelo medo do coronavírus, porque lá o coronavírus é doença de branco, como falam por lá. E eles não teriam a quem recorrer por socorro. Glórias a Deus pela vida do reverendo Henrique e da sua família. Irmãos, a vila Mabook, uma vila cristã no Sudão, foi atacada e durante o incidente 4 cristãos foram mortos, 2 crianças foram sequestradas, queimaram uma igreja e eles atearam fogo em 50 cabanas e 8 abrigos. Os demais moradores da aldeia foram espalhados pelo território e perambulam em busca de alimentos e um local seguro para ficar. Intercedamos pelos nossos irmãos do Sudão. Querido Deus, Senhor nosso, queremos te louvar, ó Deus, pela vida dos nossos missionários, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a cada um em todos os lugares do mundo. Obrigada porque o Senhor os tem guardado da enfermidade, desta pandemia, Senhor. Também te pedimos pela igreja perseguida, cuida da tua igreja, Senhor, que mesmo em meio às tribulações a tua igreja tem crescido, porque o teu nome tem sido exaltado, ó Pai, e glorificado. Obrigada pela tua igreja aqui no Brasil, Senhor. Obrigada pela nossa missionária local, pela Sueli, que tem trabalhado ali na Portelinha, Senhor, como serva bendita do Senhor naquele lugar, tem assistido aqueles irmãos, ó Pai. Abençoe, ó Deus, todos os nossos irmãos que trabalham com os povos ribeirinhos, que trabalham com os índios,
que trabalham com os moradores de rua, com os pescadores. Ó Deus, abençoe todas essas agências missionárias, todos que estão sendo preparados para o teu trabalho, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande amor a nós demonstrado através de Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Muito bem, queridos. Então, só relembrando, como o pastor Nelson já disse pela manhã, nós teremos uma mudança na nossa EBD diante dessa semana. Vamos começar, então, a ter aulas específicas para cada classe, da forma que foi possível para nós planejarmos. Terça-feira nós teremos a aula de adultos, que será mesclada com a classe de casais. Nós vamos tentar fazer uma classe de adultos, depois uma classe de casais, né? E esperamos que volte logo a nossa igreja ao normal, né? Mas nós vamos tentar fazer dessa forma. Quarta-feira continuamos com o estudo normal, quinta-feira nossa reunião de oração também com a live, e sexta-feira aula dos adolescentes e no sábado aula dos jovens. Lembrando que será gravado uma aula e será disponibilizado para os irmãos no canal da igreja, no canal do YouTube também. Nossas reuniões de oração continuam sendo lives ainda para você participar, tá? Não esqueça e não deixe de participar destas aulas e das reuniões de oração. É muito importante para a igreja nós permanecermos fiéis e sendo alimentados nesse momento tão importante que estamos vivendo. São estes os avisos, então. Fiquem com Deus. Vamos partir já para a mensagem da noite, que será então ministrada pelo pastor Nelson. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez nesta noite. Vamos fazer a leitura em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 ao verso 22. Apocalipse 3, 14 a 22, carta dirigida aqui ao anjo da igreja em Laodiceia. Escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, e a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos, irmãos, mais uma vez orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós rogamos a tua graça, o teu favor, a direção do teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos ser tocados por ela, aplicá-la à nossa vida e que ela seja de ordem prática em cada um de nós. Age com o teu poder, com a tua graça, com o teu Espírito Santo, através desta palavra, e fala conosco, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como está a sua relação com Deus? Como que está? Será que nós consideramos estas coisas?
nós consideramos a nossa relação com respeito a tantas coisas na vida, a objetos, a pessoas, mas uma das reflexões mais necessárias para nós é esta, em como está a nossa relação com Deus. Vemos aqui nesta carta dirigida à igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica e importante centro comercial. Certa vez recusou a ajuda do imperador para que ela fosse reconstruída. Ela sofreu um terremoto por volta do ano 60 da era cristã e ficou completamente destruída. E quando se dispuseram a reconstruir, tendo em vista ser uma cidade importante, o império se dispôs a participar, a ajudar nessa reconstrução, mas eles recusaram isto. Tal era a condição que essa cidade vivia, tal era a sua condição econômica. Ela se destacava por uma indústria de manufatura de tecidos finos. Roupas finas eram feitas com os tecidos que vinham de Laodiceia, manufaturados ali, tecidos para vestes de luxo. Havia também nessa cidade uma casa de moedas e até uma escola de medicina, em que se destacava ali a fabricação de um colírio e unguento para a doença dos olhos. Uma cidade, como nós vemos assim, muito importante. E talvez tudo isso, né, essas coisas pelas quais ela se destacava, manufatura de roupas finas, para vestes de luxo, a casa de moedas, essa fábrica, essa escola de medicina em que se fabricava o colírio, tudo isso pode explicar alguns termos que nós encontramos dentro desta carta. Nessa cidade também é importante a gente lembrar, ocorreu um concílio dos mais importantes na história da igreja no ano 361, o concílio de Laodiceia. Nesse concílio algumas coisas muito importantes foram tratadas. Nesse concílio se tratou acerca do cânon bíblico, um assunto de extrema importância. Nesse concílio também se tratou a questão que estava acontecendo, de muitos estavam se voltando ou atentos à guarda do sábado, e nesse concílio se registra que ali ficou definido que os cristãos deveriam guardar o dia do Senhor. É interessante essa observação porque os adventistas, por exemplo, defendem que foi um papa que estabeleceu a guarda do domingo cristão. Ou então que foi Constantino que definiu isso. No entanto, isso foi decidido, foi resolvido neste concílio na cidade de Niceia, no ano 361. A situação econômica dessa cidade era o que eles tinham como de mais importante, era a condição econômica. Isso colocava a cidade em destaque, em respeito. Ela era vista, ela tinha a atenção de todas as mais cidades que estavam em volta, cidades até importantes do império. Entretanto, essa cidade, ou a igreja cristã nessa cidade, a igreja de Laodiceia, é que recebe uma das mais severas das cartas apocalípticas, né? Uma das cartas em que o Senhor fala de um modo muito sério com eles, diante daquilo que eles estavam vivendo. Uma forma de entendermos corretamente a mensagem dirigida a esta igreja pode ser uma compreensão adequada do versículo de número 20. Este versículo, número 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Este é um dos versículos chaves, talvez, para a gente entender o que está sendo dirigido a essa igreja, as palavras, a severidade com respeito a esta igreja. Temos que entender, e é verdade, que muitos utilizam desse versículo 20 para defender ideias arminianas. Armínio viveu por volta do ano de 1600 e se destacou como um teólogo que defendeu a tese de que o homem possui livre-arbítrio. Olha, nós falando novamente do livre-arbítrio. Aplicando isso, inclusive, esse livre-arbítrio, inclusive, a salvação do homem. E ele concluiu
no seu pensamento, que o homem tem o poder de decisão, inclusive quanto à sua salvação. Mas à luz da Escritura, a salvação do homem é obra do Espírito, e o homem nada pode fazer por si próprio quanto a este assunto, é obra do Espírito, é escolha de Deus. Deus escolhe o homem, e não o homem que escolhe a Deus. Lá em João capítulo 1, versículos 12 e 13, nós vemos claramente esta verdade sendo ensinada aqui pelo apóstolo. Ele mesmo diz aqui, nesses versos, capítulo 1, 12 a 13, do Evangelho de João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pela vontade de Deus é que o homem crê, é escolha do Senhor. Agora, uma vez que o homem nada pode fazer com respeito a receber a Jesus em seu coração, como explicar então esse texto? Como explicar esta palavra? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Então muitos aplicam esse verso para chamar aqueles que não creem a vir a receber a Jesus, como se estivesse na posição dele ou na condição dele, ele abrir a porta para receber a Jesus. É ele que abre. Então Jesus é como quem está à porta chamando, rogando que seja aberta, e o homem então é que iria abrir ou não segundo a sua vontade. Mas o primeiro ponto relevante a ser considerado sobre esse versículo é nós entendermos a quem está sendo dirigida esta palavra. A quem Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato? A quem? E nós sabemos aqui pelo próprio texto que é a igreja, né? Aqui no verso 14 que nós lemos, diz lá: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o amém, tal. Ou seja, nós vemos aqui que a carta é dirigida ao anjo da igreja, é essa igreja que recebe essa palavra: eis que estou à porta e bato. Não se trata, portanto, de uma pessoa ou grupo de pessoas que não conhecem o Evangelho. Não é descrentes, não é um incrédulo que está ouvindo essa palavra: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, etc. Não é um descrente, mas a igreja, há pessoas, portanto, que conhecem o Evangelho, há pessoas que já têm o conhecimento de Deus. A proposta aqui, quanto a receber Jesus, pode não se tratar, portanto, não se trata de um convite para a salvação, mas um convite a viver uma intimidade com o Senhor. O segundo ponto esclarecedor para compreender o verso 20 é conhecer a condição espiritual dessa igreja a quem ele dirige esta palavra: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz. A quem é dirigida essa palavra, mas qual a condição da igreja que é dirigida essa palavra? E nesse sentido, duas características aqui se fazem notórias. As primeiras nós podemos ver aqui nos versículos 15 e 16, sobre esta igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Portanto, essa igreja que é dirigida a essa palavra é uma igreja que vivia uma mornidão. Era uma igreja que vivia dentro de uma arrogância, que andava cega. Era uma igreja que não estava vendo a sua condição. É uma igreja que pensava que estava muito bem. Vejam que esta censura só faz sentido porque se dirige a uma igreja. Se fossem incrédulos carentes de salvação, não faria sentido. Por quê? Porque os incrédulos que precisam de salvação, eles não têm condições de ouvir esta palavra.
Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. É uma resposta que só uma igreja, só alguém que conhece o Evangelho poderia dar. Então, primeiro ponto, nós vemos que essa igreja era marcada por indiferença espiritual, mornidão, arrogância e cegueira. O segundo ponto que nós vemos nesta carta, que dá uma característica dessa igreja, é a ausência de elogio. Todas as demais cartas encaminhadas às igrejas, sem exceção, recebem algum elogio. Porém, nenhum elogio é feito a esta igreja. E com isso, concluímos que o versículo 20 é dirigido a uma igreja que passa por um sério problema espiritual. Logo, não se trata de um convite à conversão como muitos imaginam e têm pregado, mas há um convite a uma intimidade na relação com Deus. Entrarei em sua casa e cearei com ele. Intimidade. Esta carta anuncia uma graciosa oportunidade deles voltarem à comunhão que eles não estavam vivendo. É uma oportunidade. É uma carta que é um convite do Senhor: olha, volta para mim, vamos voltar a viver da forma mais íntima como nós vivíamos. Observem que ele não decreta aqui que vai vomitar essa igreja, mas ele diz aqui: estou a ponto de vomitar-te. É isso que ele diz aqui no versículo 16: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele não está decretando que vai vomitar, mas que ele está a ponto de que isso venha a acontecer. O Senhor espera uma resposta positiva desta igreja, uma resposta que seja de acordo com esse convite que Ele está fazendo. Contudo, a resposta positiva dessa igreja passa por um desafio que envolve, vamos dizer, a compra de 3 elementos. 3 elementos envolviam o desafio dessa igreja corresponder a esse convite. O primeiro deles, primeira compra: ouro refinado pelo fogo. É isso que ele diz aqui no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Para te enriqueceres. Era uma cidade rica, uma igreja rica, mas esse ouro que o Senhor está tratando aqui não viria da casa de moedas da cidade. Não era proveniente da economia, da condição econômica, financeira desse povo. Não era disso que viria a aquisição desse ouro refinado. Esse ouro refinado aqui nós entendemos que é um ouro refinado das tribulações, das lutas que viviam. Era um ouro refinado pelas dificuldades que essa igreja poderia vir a passar. É isso que ele está dizendo. Ele continua aqui dizendo que somente, nós entendemos que somente desejam este ouro aqueles que se sentem pobres, necessitados e dependentes. Era um desafio para aquela igreja, como uma igreja rica, uma igreja forte economicamente, situada num ambiente destacado, como que eles poderiam se sentir necessitados, pobres e dependentes? Isso era desafiador. Eles precisavam desejar esse ouro refinado que o Senhor está oferecendo. Era algo espiritual, não era ouro refinado matéria, mas era algo espiritual, algo que eles estavam desprezando, não era adquirido com dinheiro. Isaías 55:1 fala sobre essa realidade, quando chama o seu povo a adquirir sem dinheiro, sem preço. Diz aqui: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, é algo espiritual. Eles precisavam desejar isso, mas como eles iam desejar se sentir pobres, necessitados, carentes? Se era uma igreja tão rica, uma igreja tão poderosa, por assim dizer,
Comprar aqui, no caso, esse ouro refinado para enriqueceres, era no sentido aqui de vivenciar um estado de contrição, era vivenciar um estado de arrependimento, de quebrantamento, e isto seria a verdadeira riqueza. Isto equivaleria ao ouro refinado, que o Senhor diz: eu aconselho vocês a comprar esse ouro refinado. Não esse que vocês valorizam, não a moeda de ouro, de prata que tem deixado a igreja se sentir poderosa. Essa era a primeira compra. A segunda compra que ele continua dizendo aqui, são vestiduras brancas para te vestires, vestiduras brancas. É interessante que eles, embora tivessem uma fábrica de tecido de luxo, e com isso ganhavam muito dinheiro, devia ser muito procurado pelas regiões, pelas pessoas importantes, por todos os que viviam nessa condição de luxuosa, e eram muitos. Certamente, embora fabricassem esse tecido dos mais excelentes, mas o Senhor está dizendo: vocês precisam comprar vestiduras brancas. Não era o tecido de luxo. O melhor tecido, por melhor que fosse aquele tecido de luxo que eles vendiam e ganhavam dinheiro, e se tornavam importantes por causa dele, esse tecido de luxo não poderia cobrir a sua nudez espiritual. Muitos vivem a sua fé revestido de tantas coisas que julgam importantes, e às vezes atribuem até ou acham que essas coisas, essa condição, dá uma conotação de vida espiritual. E essa igreja podia viver desse jeito. Era uma igreja que vivia com arrogância, com soberba, com autossuficiência, mas o melhor tecido que eles podiam ter não iria cobrir a nudez. Eles precisavam da vestidura da justiça, que só é oferecida aos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Vestiduras brancas. Vivemos dias em que as pessoas estão preocupadas com suas roupas, inclusive com a aparência que elas demonstram, com aquilo que elas possuem, com aquilo que elas compram. E às vezes nos dão o mesmo valor à vida espiritual. Procuram se enfeitar de tantas coisas materiais, exteriores, mas não se preocupam com a sua vida íntima com Deus, em como está essa aparência espiritual. Para essa aparência física, investem em objetos, em lugares, em casas, em confortos, em tantas coisas, em academias, porque o exterior está em voga, está prevalecendo. Essa igreja tinha tudo isso, mas o Senhor diz que eles precisam de vestiduras brancas. Dispensem essas vestes de luxo que vocês têm, mas se apeguem à vestidura branca, aquela que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 a 15, aqui João diz o seguinte, aqui nessa parte, Apocalipse 7, 13 a 15. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Vestiduras brancas não são as vestes de luxo. O Senhor orienta eles: comprem ouro refinado pelo fogo, pelo quebrantamento, pelo arrependimento, por uma consciência de que precisam de Deus. Esse é o ouro refinado. Vestiduras brancas, aquelas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro.
Esqueçam as vestes de luxo, não valorizem isso. Vocês precisam de vestiduras brancas. E ele acrescenta, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Nós nos sentimos tão bem vestidos, muitos se vestem de roupas de marca, fazem questão disso, de carros, de tantas coisas, de lugares, de casas, de luxo. Mas, no entanto, o Senhor diz que essa igreja, com toda a riqueza econômica, com todas as vestes de luxo, era uma igreja que estava nua. Uma igreja que estava expondo a sua vergonha. Mas o Senhor fala sobre um terceiro elemento que eles deveriam também adquirir: colírio para os olhos. Ele diz aqui no final do verso 18, além das vestiduras brancas, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Colírio era desenvolvido na escola de medicina desta cidade. Provavelmente, por estar aqui mencionado, deveria ser um colírio muito procurado. Imaginamos que num contexto daqueles em que não haviam as lentes talvez de óculos, não tinham a condição de cuidar dos olhos com alguma coisa diferente, com uma cirurgia, etc., como tantos estão fazendo hoje. Naquela época eles tinham o colírio para os olhos, um colírio famoso, desenvolvido na sua escola de medicina, que poderia ser muito bom, mas nada resolvia em relação à cegueira espiritual presente nos membros da igreja. Eles poderiam ter o melhor colírio para os olhos, mas espiritualmente estavam cegos. Poderiam enxergar muito bem fisicamente, mas espiritualmente não enxergavam nada. Essa realidade que é apontada aqui nesta igreja de Laodiceia pode ser vista no contexto que nós vivemos, em que muitos precisam do ouro refinado pelo fogo, em que muitos estão precisando sim de vestiduras brancas, que muitos estão precisando sim de um colírio espiritual, aquele que leve a ver a sua vida, a ver a sua condição, a ver como está longe de Deus, a ver como está desprezando coisas que valem a pena. Essa advertência do Senhor àquela igreja pode ser dura, mas era motivada pelo amor. Isso é fundamental. Muitos vêm à igreja e ouvem uma palavra às vezes dura, uma exortação muito direta, mas isto é a expressão do amor de Deus. Nós vemos aqui isto no versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Era por amor que o Senhor estava dando essa palavra dura a esta igreja. As exortações numa igreja é palavra do Senhor, é algo para nós tomarmos para a nossa vida, para nós considerarmos, refletirmos na nossa própria condição. A mudança desse quadro que eles viviam se revelaria através de zelo e arrependimento. Zelo e arrependimento. Verso 19, ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós, como cristãos, como membros da igreja, precisamos ser zelosos e vivermos uma vida de arrependimento, reconhecendo continuamente os nossos erros cometidos, as nossas omissões, as nossas faltas, reconhecendo diante de Deus a nossa carência da sua misericórdia e graça, e jamais nos afastarmos da presença de Deus. A mudança viria pelo zelo e arrependimento. Ao invés de mornidão espiritual, uma vida cristã operosa, dedicada. Isso era a mudança. É a isso que o Senhor está convidando. É a isso que Ele está convidando a nossa igreja. Talvez é a isso que Ele está convidando a igreja no mundo inteiro diante dessa epidemia
querem chamar de pandemia, mas é tudo uma epidemia que está acontecendo no mundo inteiro, e quem sabe seja uma chamada a esse zelo e arrependimento às igrejas, mas não somente às igrejas, mas a mim, a você particularmente. Ao invés de mornidão espiritual, vida cristã operosa, dedicada, consagrada. Ao invés de cegueira e autossuficiência, arrependimento, reconhecimento da dependência de Deus. Muitos se afastam da igreja como se fossem independentes, como se conseguissem viver muito bem sem o Senhor, sem a igreja, ainda que digam: me afastei da igreja e não de Deus. Não existe essa divisão. Quem se afasta da igreja não tem como dizer: não estou me afastando de Deus. A igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro. Se a noiva do Cordeiro não me agrada, o Cordeiro toma as dores para si. Essas mudanças não era algo simples. Não era algo simples. Não pesava, é interessante uma coisa, por que não é simples? Porque não pesava sobre eles pecados terríveis, pecados logo reconhecidos rapidamente que são muito ruins. Nós fazemos essa classificação. Tem pecados que julgamos graves e pecados que a gente não julga grave. Mas sobre esta igreja é interessante, essa igreja que recebe essa advertência, essa exortação tão forte, não pesava pecados terríveis sobre ela. Tem igrejas que você lê aqui dessas cartas apocalípticas que viviam condições terríveis. Essa igreja não. Quando você lê a carta dirigida a ela, você não vê pecados horríveis. A mornidão, esfriamento espiritual, né? Nós julgamos assim fácil isso daí, nem levamos a sério muitas vezes. Alguém está afastado da igreja, é mornidão. Mas, por não viver pecados tão terríveis, o seu pecado se resume numa das atitudes mais tristes para com Deus: a indiferença espiritual. Não precisa alguém ser um adúltero, roubar, matar. Não precisa ser isso para se constituir num pecado. Essa igreja é marcada por uma indiferença espiritual. E isso é triste, porque isso é uma das coisas, às vezes, mais presentes na vida da igreja, mesmo naqueles que estão dentro da igreja, por vezes, intimamente, estão indiferentes espiritualmente. Vidas cristãs vazias. Cristãos que estão dentro da igreja, mas sem vida. Dentro da igreja, mas experimentando uma condição de mornidão. Isso é terrível, isso traz preocupação para mim, com a minha própria vida. O ensino e a advertência contidos nesta carta, assim como nas demais enviadas às outras 6 igrejas, serve na verdade para cada um de nós. Não posso ler uma carta para a igreja, é para mim. Deve nos despertar a refletir acerca da nossa condição espiritual. Eu tenho que ler essa carta e falar: é comigo que o Senhor está falando. Sou eu que estou precisando comprar ouro refinado pelo fogo. Valorizar as coisas espirituais mais do que as materiais. Me apegar nas coisas que valem a pena. É o ouro refinado pelo fogo, não é o ouro que vem da Casa da Moeda, que vem do dólar, que vem de tantas coisas. Não podemos nos apegar nisso, mas o Senhor nos orienta a comprar o ouro refinado. Sou eu que preciso de vestiduras brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, a cada dia me lembrar da graça, do amor, do sacrifício, da obra do Senhor em meu favor.
Sou eu que preciso adquirir colírio para os olhos, para que eu possa ver muito além do que eu vejo, muito mais do que eu vejo, para ver a minha condição espiritual, para ver o caminho por onde eu devo andar, para ver melhor as escolhas que eu estou fazendo, as coisas que eu estou valorizando, que me parecem joias preciosas, mas podem ser apenas cascalho. Esta carta nos desperta a refletir acerca da nossa própria condição espiritual. Precisamos, diante disso, tomar algumas posições. Já estamos indo aqui na nossa conclusão. Primeiro, considerar que mornidão e cegueira espiritual se revela através de uma vida cristã destituída de zelo e compromisso, sustentada pela ausência do reconhecimento dessa situação. Mornidão e cegueira espiritual é uma vida sem zelo com Deus, com as suas coisas, com a igreja, sem zelo com o compromisso que eu deveria ter com o Senhor, com a sua igreja. Isso é mornidão, que ainda é sustentado pelo fato de eu não reconhecer essa condição na minha vida. Pelo contrário, sempre tenho argumentos para o modo como escolhi viver. Segundo ponto, considerar que essa advertência do Senhor, essa exortação do Senhor, através da sua palavra, é motivada pelo amor de Deus por nós. Deus não quer a condição que muitas vezes estamos vivendo para nós. Deus não nos quer como cristãos que têm uma vida cristã vazia, sem gosto, sem prazer, sem satisfação. Deus não quer isto para nós, como nenhum pai quer um filho insatisfeito e vazio. Deus também não quer isso para nós. Por isso que a advertência dirigida a essa igreja, que muitas vezes o Senhor dirige a nossa igreja, é motivada pelo amor de Deus por nós. É porque Ele não nos quer nessa condição, Ele nos deseja numa condição melhor diante dEle. Terceiro ponto, considerar acerca da seguinte questão: em que lugar de sua vida Jesus está? Vejam que é uma carta dirigida a uma igreja, mas percebam que nessa igreja Jesus estava de fora. A igreja vivia numa condição em que não dava lugar para Jesus. A igreja vivia numa condição que desprezava, que estava indiferente à presença de Jesus. É como se ele estivesse fora dessa igreja. Era uma igreja, mas Jesus estava fora. Coisa terrível está acontecendo aqui em Laodiceia. E coisa terrível acontece na vida de muitos cristãos. Jesus estava fora. Estava fora da intimidade, estava fora de uma comunhão profunda com a igreja. Isso justifica essa palavra, dirigida àqueles cristãos, àquela igreja: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. O Senhor deseja essa intimidade com a sua igreja, com cada um de nós particularmente. Em que lugar de sua vida Jesus está? Finalmente, essa carta nos leva a considerar na bênção que nos espera quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós atendemos a sua palavra, quando nós compreendemos que não podemos continuar vivendo uma vida cristã em mornidão, em indiferença, em autossuficiência, mas que precisamos sim da presença de Deus conosco. Considerar na bênção que nos espera quando nós nos voltamos para o Senhor. Ele diz aqui no versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O Senhor esperava que essa igreja atendesse a essa advertência, a esta
exortação. Uma carta séria, que trata de coisas sérias, que diz respeito não somente à igreja de Laodiceia, lá no início do primeiro século, ou ao final do primeiro século, melhor dizendo, mas a igreja de todos os tempos, como nós aqui, como igreja e como indivíduos. Laodiceia era uma igreja forte, rica, poderosa, mas na verdade, infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Que contraste! Contraste que pode estar presente na vida de muitos de nós. Uma igreja marcada por indiferença espiritual. Indiferença espiritual. Se reuniam, cultuavam, mas havia indiferença espiritual. É coisa para nós avaliarmos seriamente na nossa vida. O que nós estamos fazendo, por vezes, aqui dentro da igreja? Onde está a nossa atenção, nosso foco? É algo para considerar também se nós estamos afastados do Senhor, iludidos, quem sabe com coisas que parecem pelo menos no momento, nos dá a impressão que preenche a nossa vida. Coisas às vezes desse tipo, coisas de importância na ordem econômica, tudo está bem, estamos felizes porque nossas vestiduras são bonitas, normais, podemos comprar esta ou aquela. Podemos estar pensando que enxergamos bem todas as coisas. Às vezes nós estamos afastados do Senhor e quando alguém fala conosco sobre isso, nós ainda dizemos, mas eu estou muito bem. Eu não estou passando por problemas. Eu não estou com problemas com Deus. Talvez eu esteja precisando sim desse colírio para que eu possa ver a minha real condição. Não como eu me vejo diante de Deus, mas como Deus me vê diante dele. É isso que importa. Igreja de Cristo, sim, Laodiceia é igreja de Cristo, mas sem intimidade com o seu Senhor. Que coisa terrível. Realidade desta igreja de Laodiceia. Tudo isso deve nos levar a uma reflexão, como nós introduzimos a palavra. Como está a sua, como está a minha, a nossa condição espiritual, nosso relacionamento com Deus? Que nós possamos refletir sobre isso e que o Senhor mesmo nos fale e nos incomode o coração a vivermos uma vida de zelo, compromisso para com Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos passar alguns momentos orando silenciosamente, colocando nossa vida diante de Deus, vendo seriamente, considerando seriamente nestas coisas, por alguns momentos. Depois devemos considerar com mais profundidade, continuar avaliando isto. Depois de alguns momentos de oração silenciosa, nós vamos cantar um cântico que fala sobre essa realidade. Vamos passar alguns momentos orando silenciosamente.
como a costa anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como até o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Muito bem, irmãos, vamos então encerrar orando e sendo impetrada a bênção sobre nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado e teu amor com a nossa vida. Porque mesmo quando o Senhor nos repreende duramente, Pai, nós temos consciência pela tua palavra que é porque o Senhor nos ama, que é porque o Senhor deseja o nosso bem,
Assim como um pai sábio corrige os seus filhos para que eles procedam corretamente, assim também o Senhor, de uma forma muito mais elevada e excelente, também trata os seus filhos, Pai, conduzindo-os a se render ao Senhor, a viver uma vida diferente, a manifestar zelo, arrependimento, compromisso com o Senhor. Não permita, ó Deus, que nós, como igreja, percamos a intimidade contigo, Pai. Não permita que esta palavra, Senhor, seja tão necessária a nós, Senhor estando fora e nos chamando à comunhão, mas que o Senhor esteja continuamente dentro da nossa vida, Pai, reinando, governando e nosso coração se submetendo a Ti. Trata da minha vida, trata da vida dos meus irmãos, cuida, Senhor, de cada um. Se alguém está nessa condição, Pai, que o Senhor esteja tratando diretamente ao seu coração através do Teu Espírito Santo, resgatando-o, Senhor, à Tua presença, resgatando-o a viver em intimidade contigo. Cuida do Teu povo, cuida dos nossos enfermos, Senhor, cada um. Renova, Senhor, as forças. Faz com que os remédios, Senhor, lhe façam o bem necessário. Também já oramos e continuamos orando pela Karina, que estará submetendo-se a uma cirurgia no próximo dia 29. Que o Senhor esteja preparando esse momento para que tudo caminhe bem. Continua cuidando daqueles que estão se convalescendo, se recuperando nos seus tratamentos. Cuida do Teu povo, cuida da nossa nação. Age na vida dos nossos políticos e governantes, Pai, de modo que estes promovam o bem para a vida deste povo. Guarda-nos contigo sempre. Nós oramos a Ti agradecidos em nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Deus, que a presença maravilhosa, majestosa do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem sobre suas vidas, sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.